Olá, chegamos para mais um Âncora de Carreira, este podcast que coloca na mesa, na fala, as peculiaridades do feminino no empreendedorismo. Nesse último mês, alguns homens até comentaram comigo que ouviram, aproveitaram o podcast, eles disseram assim: eu tô gostando, é sobre empreendedorismo, né? Sim, é sobre empreendedorismo. Nós aqui só não estamos omitindo algumas visões, situações ou preocupações típicas das mulheres. Mas sim, é sobre empreendedorismo, qualquer pessoa que ouça poderá usufruir dessa troca de experiências que temos aqui. E para os homens, acho até que é também um bom caminho para compreender melhor as suas parceiras empreendedoras, né? Então fica a dica. E hoje o assunto é precificação. Como é que é isso para você, hein? Para mim é um drama. Vocês já sabem que esse podcast ele vem muito dos meus dramas, então vocês sabem que não faltará assunto por muito tempo e que eu compartilho com muitas pessoas, recebo o que elas pensam e tenho certeza que terei companhia então também por muito tempo. Esse mundo empreendedor nos lança muitas dúvidas. E as nossas convidadas são Luíse Heine Thomas, que é advogada, artista plástica, professora universitária. Agora está mergulhando também em umas produções de gastronomia, entretenimento, comunicação. Tudo bem, Luíse? Tudo bem. Como vão vocês? E que bom saber que tu também é dramática para precificar, porque então não estou só nesse universo, me sinto mais confortável. Não, e o objetivo é esse, eu trago meus dramas para cá exatamente para que as empreendedoras de tantos lugares possam pelo menos saber que são normais. E eu sempre gosto de contar um pouquinho do início dos convites, né? Eu pensei na Luíse mais pela arte dela, porque eu comprei uma camiseta dela. Acho que foi a primeira série de camisetas, Luíse. Foi uma das primeiras. E foi bem barata, assim, né? Eu achei que ela era uma camiseta fora de série, não que eu pudesse comprar se ela fosse muito cara. Mas, assim, essa camiseta merece mais do que isso. E comprei depois pratos da Luíse, enfim. Eu disse, eu vou ter, porque o dia que essa mulher virar uma bambambã das artes plásticas e for impagável, eu terei as relíquias em minha casa. O objetivo é chegar a um nível assim, Velázquez, então, melhor. E daí já não é pro meu bolso. Mas, então eu fiz questão de adquirir, depois eu posto as imagens das que eu tenho. Mas daí liguei para ela pensando nisso. Deve ser difícil precificar produtos relacionados à tua arte, né? Algo tão pessoal assim, um tempo que se gasta nisso. E dela me disse, não, pior ainda é a advocacia. Então, a gente vai falar mais sobre como colocar valor nessas coisas e nos serviços. Mas, para que eu e a Luíse não saíamos chorando e nem façamos vocês chorarem ouvindo o podcast, a gente sempre traz alguém para colocar luz sobre as nossas dúvidas. E para fazer isso, como lidar com o dinheiro de uma maneira ampla, mas hoje, assim, focado mais em informação de preço mesmo, tá conosco a Fabiana Machado, que é sócia da Money Mind. Tudo bem, Fabiana? Tudo ótimo, Sabrina. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. É dar voz, né, para esses assuntos tão importantes e do dia a dia, né, que a gente percebe que acontece. Uma coisa que eu vou falar bem no início, porque me perguntaram, as entrevistas aqui não são pagas, gente. Esse podcast, ele é independente, ninguém paga para estar aqui no espaço. Me perguntaram, mas daí tu reforça a marca e diz o nome da marca. Sim, damos nome de marca e reforçamos, porque a ideia é que também seja um espaço de incentivo das mulheres que estão aqui participando, né? Então a gente vai se conhecendo histórias e querendo que cada uma dê muito certo, né? Então, para participar do podcast, não tem preço. Essa parte é simples. Fabiana, só para a gente começar sabendo de onde virá a nossa ilustração. O que é a Money Mind? A Money Mind é uma empresa focada e especializada em comportamento financeiro. Então, eu vou explicar um pouquinho até com o exemplo que a gente tem aqui hoje, que é a questão do preço, né? Hoje, quando a gente pensa em preço, a gente imagina assim, qual o preço que eu vou calcular o preço baseado em números, baseado no mercado, baseado na minha concorrência, que planilha que eu vou aplicar, tudo isso até a gente encontra até de forma gratuita, né? E por que mesmo sabendo dessas regras, a gente ainda não consegue, né? E aí o papel da Money Mind entra nesse ponto, na questão, como é que eu me comporto? O que está por trás da minha decisão na hora financeira, né? Na hora de decidir, e especificamente nesse caso, na hora de precificar, né? Então, a nossa abordagem é o que está por trás do dinheiro.
né? Focado no nosso comportamento e nas nossas decisões. E não foi à toa também, eu falo sempre de como é que essas pessoas chegaram aqui. Eu assisti uma palestra da Fabiana, um tempo atrás, e eu me lembro do momento que ela disse assim, abre uma carteira, pega uma nota de dinheiro. Ainda bem que eu tinha naquele momento, não era muito, mas tinha para fazer a dinâmica. E o que vocês sentem quando tocam em dinheiro? E daí, pra mim, foi tranquilamente sem constrangimento. Pra mim é difícil lidar com dinheiro, né? Então, é isso que a gente quer entrar. A gente pretende trazer aqui, né, objetivamente, formação de preço, de produto e serviço, mas esse sentimento em relação ao dinheiro, né? Luiz, fala um pouquinho, porque né, eu fiz esse convite relacionado à tua arte, tu me disse que é advocacia, então né, não era diferente. Não, é bem complicado porque agora eu tô entrando numa nova fase da minha vida profissional como advogada que eu tô trabalhando de forma autônoma, eu não tô vinculada a nenhum escritório, então eu tenho que dar o preço do meu trabalho. E isso é uma coisa que muitas vezes não é só a hora trabalhada. Então, também é o que eu vou produzir, a hora de estudo, quanto tempo eu vou pesquisar, porque muitas vezes são questões complexas que eu tenho que atender. Então, esses tempos, uma colega que é advogada da área trabalhista me chamou para atender junto um cliente dela para fazer uma demanda na área de propriedade intelectual. E aí tinha também uma consultoria durante algum tempo de serviço que a gente ia ter que prestar para esse cliente. E eu dei o preço, ela falou, não, mas vamos botar um pouquinho mais em cima que isso está muito barato. Ele liga no final de semana, ele liga de noite, ele manda e-mail que a resposta é imediatamente. Então tem muita coisa que tem que pesar nisso, não é só puramente a prestação de serviço, tu chegar lá num denominador ou tu consultar a tabela da ordem dos advogados, tem muita coisa assim, quanto tempo vai estudar isso, qual vai ser o diferencial, o que tu vai entregar? Acho que a entrega do trabalho tem muito a ver com quanto se pode cobrar disso. Mas, ao mesmo tempo, tem que saber se aquele cliente está preparado também para receber esse valor. E acho que a minha maior preocupação é nisso. É botar esse preço e saber se o cliente está preparado para receber esse valor. Para encarar esse valor como um valor que é o que eu vou entregar. Eu já vou começar pedindo, então, uma ajuda para a Fabiana, a partir de algo mencionado pela Luísa, que é o que sempre me dão como explicação, mas não me resolve. Que as pessoas, eu falo dos meus dramas, as pessoas dizem, tá, mas tu tem que calcular a tua hora trabalhada. Tá, e aí qual é a minha hora trabalhada? Porque eu acho que ela tem um valor bem valoroso. Mas as pessoas não acham necessariamente isso e nem sempre podem colocar no meu trabalho o valor. E daí, nessa discussão interna comigo mesma, às vezes eu desvalorizo ou subvalorizo o trabalho. Principalmente, no meu caso, por exemplo, vou dar uma palestra. Aí eu fico pensando, tá, mas é 1 hora de palestra? É meia hora de palestra? Mas é como a Luísa falou, quanto tempo eu fiquei estudando para montar esta palestra? Quanto tempo eu fiquei ensaiando em casa e montando meus slides e trocando alguma coisa e buscando um exemplo novo? É muito mais do que isso. Exatamente para chegar àquela compilação de dados. E não sei fazer. Então, tô contando para vocês esse drama. Podcast que é uma coisa nova, não tem nem muito com quem comparar. Como é que a gente faz para buscar uma parceria comercial? Então, gente, tô colocando, assim, meu problema empreendedor para vocês. E, Fabiana, por favor, o que é essa hora trabalhada, Fabiana? Essa hora trabalhada tem vários fatores, Sabrina. Eu vou procurar pontuar aqui, porque esse assunto vai longe, realmente. Mas um fator que você levantou, que é interessante, é que o preço, ele acaba tangibilizando aquilo que não é o preço em si, mas o valor daquilo que você entrega, né? E aí começa o conflito, começa a dualidade. O que eu estou entregando é muito mais do que o preço daquilo que eu estou oferecendo. Você recebe um preço justo por aquilo, muitas vezes você acha, mas a entrega do valor é muito maior. Então, quando você começa a tangibilizar isso, começa a dar essa dificuldade de precificar. Né? Por isso que eu digo que é muito além de calcular hora trabalhada. Né? E a solução que a gente vê é muitas vezes quando a gente fala em entrega, em valor, ele está sempre acima daquilo que você consegue precificar. Porque às vezes o preço, ele, especificamente em relação à mulher, ele pode dizer assim, tá, mas o que aquela questão da dualidade, né? O que vão pensar de mim? Se eu cobro pouco, o que vão pensar? Se eu cobro muito, eu vou deixar de ser boazinha e querida, porque a mulher tem essa ligação de querer ser reconhecida, né, muito pelo trabalho, né? Então a gente começa já a perceber essa dualidade interna, digamos assim, nesse conflito interno na hora de estabelecer o preço, porque ele vai mostrar aquilo que eu sou, né?
Eu acho que percebo, assim, e tu falaste da mulher, eu suspeitava que as mulheres tinham um pouco essa... A culpa é uma coisa bem normal já, mas a questão do valor e de afirmar o seu valor. Até eu conversava um pouco antes aqui com elas, de uma palestra recentemente que uma colega jornalista deu, a Flávia Cunha, sobre a síndrome de impostora. Né? E a necessidade de se trabalhar isso para conseguir realmente reconhecer o seu valor e informar o seu valor ao outro. Mas quando as pessoas chegam para te procurar, assim, que caminhos tu dá? A gente já, né, fazendo uma consulta, se aproveitando da Fabiana aqui, para que a gente possa entender um pouquinho como é que a gente vai colocar realmente um preço, já que eu necessito fazer isso. Porque eu adoraria chegar para as pessoas e dizer... Dá quanto tu quiser. O que tu acha, tu paga, né? Mas não bem assim, porque eu vejo da seguinte forma, você ajuda a pessoa a te pagar quando você consegue definir aquele preço, né? E o que eu percebo também, Sabrina, que tá tendo um modelo, a gente tem que entender que quando a gente fala em empreendedorismo, tem um modelo novo, principalmente se a gente veio de alguma empresa que tinha um salário fixo. Quando você tem um salário fixo, alguém decide por você. Então, cabe a você aceitar ou não. Por mais que você ache que vale bastante, acha justo ou não, acha que ganha pouco, não importa. Importa que aquele modelo está estabelecido. Você vai aceitar, tá? Ok. E durante o seu trabalho, você não tem que lidar com isso. Você trabalha e no final do mês recebe aquilo que você considera justo, né? Já está combinado e lida com o seu dinheiro fora dali. Quando você traz isso para o empreendedorismo, o que acontece? Você tem que lidar com o dinheiro, você tem que olhar para ele. Né? Então, dizer o valor do teu trabalho, o quanto você está entregando, né? E aí, o olhar é sempre assim, você tem que lidar, saber cobrar, lidar no seu negócio, literalmente olhar para o dinheiro. E aí começa a surgir a questão da dificuldade por esse lado. É você que define o preço, né? Você pode olhar o que está sendo cobrado no mercado, ver a concorrência. Acho que seriam os primeiros passos aqui, né? Até deixa eu aproveitar para a gente saber como é que normalmente tu faz, Luíse, na advocacia, por exemplo. Bom, o que eu tenho feito, eu tenho um modelo que tem dado bastante certo, assim, que eu tenho gostado de trabalhar, que é com quem está começando novos negócios agora, que é a questão de quem tem startup ou são novos empreendedores, que é o pessoal mais jovem. Como eu trabalho muito com propriedade intelectual, com direito digital, é um pessoalzinho, assim, muito mais novo do que eu, e que não tem ainda, assim, o traquejo jurídico e não tem acesso a grandes bancas e grandes escritórios. O que eu faço com eles? Olha, vamos, de certa maneira, ser sócios nisso. Uhum. Então, tem um valor inicial para uma consultoria e aí um valor mensal de acompanhamento e lá na frente, se o negócio der certo, a gente reconversa e isso vai ter um escalonamento, novos valores. Tá sendo Mas bacana. Também é algo novo, não tem muito como ver os teus colegas o que estão fazendo, porque é diferente. É arriscado, é um negócio que eu corro risco junto, mas depende do trabalho em conjunto. Então, isso tem sido uma alternativa bacana que eu encontrei, assim, para agregar valor e resultado para os dois lados. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, se eu já pego, assim, alguém que já é mais... um cliente que já tem mais vivência, que já teve outros advogados... Eu fico um pouquinho assim de cobrar como cobrariam grandes bancas, porque, por exemplo, agora eu sou uma pessoa sozinha, eu ainda não tenho essa estrutura toda, sabe? Eu não tenho como mandar, meu motoboy vai aí, tu conversa com o meu estagiário, um outro advogado júnior vai te atender se eu não estiver no local, sabe? Tem toda essa questão também da estrutura. Do status também que fica em torno disso, né? Exato, porque a estrutura, por enquanto, sou eu. Uhum. Esse interessante é outro ponto, Sabrina, porque quando chega nessa questão que a gente fala do valor e você começa a se comparar, isso afeta a nossa autoestima, né? Porque para você prestar um serviço, na verdade, você tem que ter confiança naquilo que você faz. Você tem que ser boa naquilo. Eu sou boa, eu me garanto, mas se eu começo a me comparar com uma estrutura grande, com profissionais grandes, que às vezes têm cargos, estudaram em tal faculdade, estão na mídia, que agora a mídia tem esse poder também de alavancar a imagem da pessoa. Isso faz com que eu me diminua, né? Isso afeta diretamente a nossa autoestima, e aí no momento de vender, de precificar, você começa a usar não o lado racional, porque racionalmente você poderia dizer o seguinte, bom, eu estou numa estrutura menor, isso pode te ajudar a vender. Como eu tenho uma estrutura menor, eu não tenho um custo fixo. Com isso, eu consigo oferecer um serviço de qualidade com preço menor. Mas isso não bate na hora que a gente está negociando, bate todas as questões emocionais. Eu não estou naquela estrutura,
resumidamente, eu não sou tão bom quanto eles. Eu não sou tão bem sucedida quanto eles, né? E às vezes as pessoas lidam, por exemplo, quando quem está empreendendo tem que ter dinheiro para se bancar. Aí você vende o carro. Ah, não, você não tem carro para andar? Não, mas o carro, eu preciso do dinheiro para investir. E aí começa a levantar aquelas questões. Será que eu tô... Desculpa. Será que eu sou tão boa assim, né? E começa a se questionar em relação ao que você está oferecendo. Como é que a gente consegue oferecendo. romper com isso? Existe um exercício, alguma coisa eu que acho que se possa fazer? muito nas questões... E aí, nesse ponto, o empreendedorismo, ele tem isso, é real. Você não tem mais uma estrutura para te dar apoio. Você tem que criar a sua estrutura. E a gente busca isso com o nosso conhecimento, com o nosso talento. Ah, falta algum conhecimento, alguma coisa? Vai atrás. No que você é boa, o que você consegue resolver, o que você consegue entregar, né? E aí começa a mostrar o seu diferencial, começa a mostrar o seu valor e se posicionar. É claro, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da importância de conseguir mostrar esse valor. Eu quero até usar que me veio agora à cabeça, por isso que eu fiquei pensando. No podcast passado, tem um caso da padaria da Daphne, né? E ela mostrou que café tem em todo lugar, mas é importante para o cliente ir para a padaria dela ter uma experiência boa. Então, por que a pessoa, seja um produto, seja um serviço, por que a pessoa te contrata? Né? Por que ela te contrataria para fazer? Porque você entrega a solução. E aí, a gente mostrar essa solução, saber se vender... Né? E eu acho que a gente pode ter dúvidas, questões de autoestima, tudo, mas para quem está empreendendo, não cabe isso. Então, basicamente, a gente vai ter que ir para terapia, Luísa. Assim. Eu acho. Vamos ter que passar por isso que por enquanto eu tô só falando do direito. Imagina quando eu começar a falar das artes. Então, fala da arte. Nas artes é muito mais fácil tu colocar o preço que tu gasta de material, mas o quanto tu estuda, o quanto tu faz esboço, o quanto tu usa a criatividade, porque muitas vezes tu tá caminhando num lugar e pensa, nossa, olha essa paisagem, não sei o que, tu tira uma foto daquilo, aí chega em casa e desenha, aí, isso aqui vai ficar bonito depois para colocar em tal fundo, e aí aquilo ali vira um fundo, daí daqui a 2 meses tá guardado, tu vai lá, desencava, faz a construção, ela é muito mais elaborada, ela é muito mais trabalhosa. Envolve talento, que realmente não é todo mundo que tem. Exatamente. Tu pode estudar uma vida inteira e jamais conseguir pintar alguma coisa. Colocar o preço disso é mais difícil ainda, porque se for pegar o material bruto, muitas vezes ele não vai ser tão caro, mas o trabalho envolvido naquilo, o trabalho manual, o trabalho de construção, muitas vezes ele é bem maior. E hoje em dia, por exemplo, eu que me meti a artesã, assim, de trabalhar com maxi crochê, viciei nisso, eu digo que as peças poucas que eu vendo é só para manter o vício, mas eu cheguei à conclusão que artesanato não vale a pena como renda. Eu admiro cada vez mais quem faz disso a sua fonte de renda. Porque o tempo que a gente se dedica àquilo ali, e às vezes desmancha tudo e faz de novo para ficar no nível que tu quer, né? E, de beleza, e são horas, e é manual, e é customizado, que é uma coisa que se valoriza muito hoje, não tem outra peça igual. Não vale a pena. Porque as pessoas não estão dispostas a pagar. Porque estão acostumadas ao produto industrializado. Então, como é que eu pago um cesto de pano por X reais e esse aqui custa tanto? É porque esse tem 1000 iguais, né? E saiu de uma máquina. E porque este um ser humano ficou horas parado fazendo. Exatamente. Então é muito difícil. E é muito difícil assim que as pessoas entendam o tanto de exercício que tu faz para chegar naquele nível ali que tá sendo apresentado, sabe? Quanto de papelzinho tu gastou pra fazer risquinho, 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 até que o teu risquinho final saísse reto? Círculo, cabeça, quantas cabeças tu já desenhou na vida até tu conseguir desenhar um rosto? Sabe, fazer uma expressão, um olho, é complicado. Nesse ponto, é interessante, eu gosto de lembrar como a gente lida com negócios, né? Eu gosto de lembrar, de questionar a seguinte questão também para as pessoas observarem. Uma coisa é ter um negócio. Fazer o que gosta, muitas vezes pode não ser um negócio, pode ser um hobby, né? Então, conseguir diferenciar. É claro que tem pessoas, e conheço artesãs, que fazem e conseguem ter renda em relação a isso. Depende também muito do teu estilo de vida, né? Se você precisa de uma vida mais simples, você precisa de menos renda, de repente você consegue viver com aquilo pouco que você gera, né? Mas é sempre importante a gente questionar, porque essa moda do empreendedorismo parece, vou fazer o que eu gosto. E empreender não é fazer o que gosta. Não, e tem uma frase que eu adoro desconstruir esse empreendedorismo glamourizado.
Porque ou é só comigo que isso acontece, podcast é um pouco dessa angústia. Só comigo que não tem esse empreendedorismo que basta sonhar e tudo dará certo. E tem aquela frase, trabalhe com o que você gosta e você nunca terá que trabalhar, né? Uma coisa desse tipo, assim. Não, gente, não trabalho é bem assim. Sempre E trabalho. eu morro de medo de trabalhar com o que eu gosto por causa disso, de estragar o que eu gosto, me desanimando ou me incomodando com as coisas que eu gosto, né? E você pode ter um hobby, continuar tendo o seu hobby, né? E fazer outro tipo de negócio para gerar renda também, né? Agora, saindo um pouco assim da parte mais subjetiva, só para não passar, né? Formação de preço, Fabiana. Que componentes eu não posso esquecer de colocar? Mesmo falando de um produto, por exemplo. O que eu não posso esquecer de colocar na composição de um preço? O custo real que você vai ter, né? Quanto você consegue produzir aquilo que você vai entregar. O preço, dentro do preço vai ter que ter seu custo, vai ter que ter seu tempo. Nos ajuda a lembrar o que entra em custo, porque às vezes pode não ser, a gente vai elencando os nossos aqui, mas tu nos ajuda conforme as pessoas te procuram, que tu lembre também de situações. Posso pensar aqui, no caso da arte, material, tinta, pincel, papel. Se você vende algum produto, vai revender, aquilo entra no teu custo. Um custo que as pessoas não fazem conta, por exemplo, elas acham que elas pagam tanto por um produto especificamente, né? E vou revender, portanto, vou ter a margem de lucro tal. Não é assim, né? Você tem que pagar imposto. Hoje, os impostos entram na margem, né? O custo que você tem com a sua estrutura. Às vezes, mesmo colocando dentro do carro para se locomover, essa locomoção... A telefone, gasolina. Internet, gasolina, deslocamento, né? Mesmo seja... Qual o custo que você faz? E até trabalhando dentro de casa. Cartão de visita. É porque a gente esquece, fazendo as coisas assim, super divertido, e daí não computa no valor. Exatamente. Aí depois você consegue ver que aquele dinheiro que está entrando não é só diminuir o que você pagou e tem ali, né? Com relação a serviço, o serviço é mais intangível, assim, né? E vocês colocaram muito bem a questão de tempo que a gente leva para fazer. Eu já vi uma situação de que um cliente questionou, mas, isso aqui você faz em meia hora, rapidinho, né? Eu falei, não, mas eu estou estudando já faz 20 anos que eu estudo essas questões relacionadas. Então, trazer isso na hora para a gente conseguir se manter e mostrar o valor da solução que a gente está entregando. Uma dica prática também, na hora que se ficar difícil, é você conseguir criar alguns outros produtos que possa te ajudar a fazer o cliente fazer uma escolha. Né? Então, por exemplo, no seu caso como advogada, eu tenho uma petição, seria só um contrato, mas e a sua disponibilidade para você atender fora de horário comercial? Separar para ele conseguir visualizar melhor. Conseguir visualizar, né? É uma técnica, às vezes a pessoa que está comprando, a gente sabe pela nossa experiência que a pessoa não consegue visualizar separadamente. Ela visualiza ali no preço quanto ela vai pagar, né? Mas o nosso trabalho de nos vendermos você pode me ligar no final de semana, estarei disponível para te atender no problema. Quem trabalha com sites, por exemplo, o meu site pode cair no final de semana. E eu posso te ligar e você resolve para mim, isso tem valor, isso pode estar no preço. Esse pode ser o teu valor que você tem que mostrar, né? Então, não é só vou cuidar do seu site, né? Eu vou resolver o teu problema. A gente está sempre aqui resolvendo o problema. O caso do podcast. O podcast, mas você senta e conversa meia hora, olha a barbada na vida. Mas aí, né, tem toda a parte que nem, a pessoa não lembra, o que eu estava acompanhando, das ligações que eu fiz com quem eu conversei, do que eu vou pesquisar sobre esse assunto, de que daí a gente vai precisar hospedar isso em algum lugar, que tem o Eduardo Lorenzetti me dando uma mão aqui para fazer e cuidar do áudio desse podcast, distribuir nas redes sociais. Tem toda aqui que parece, que tudo parece também nas redes sociais, parece que tudo é de graça e é fácil. E não, existe quem saiba fazer isso e como fazer isso. Mas realmente, se a gente não mostrar... Eu tenho uma palestra que eu dou em Company que é o óbvio tem que ser dito. E eu peco muito nisso, assim, né? De não mostrar aqui, é A mais B mais C mais D que vai dar Mas X. Eu acho que a gente peca em muitos aspectos desses. De não falar o óbvio, sabe? De não comunicar o tanto que se tem que demandar para atender alguma coisa. Por exemplo, quanto de estudo que tu passou a vida inteira estudando certa coisa. Propriedade intelectual. Quanto tempo eu estudo isso? Onde é que eu me especializei? O que eu fiz de curso com a minha experiência, com a minha bagagem? O tanto que eu sento minha bundinha na cadeira, leio e pesquiso, para então em 30 minutos redigir uma petição de marca. Que vou fazer o protocolo online, não vou até mais o Rio de Janeiro, como precisava fazer antes para fazer o protocolo no INPI.
Isso aí tu fez em meia hora, tá ok, mas fiz em meia hora porque antes disso eu já tenho, sabe, uma formação, uma especialização. O que eu sei fazer, um mestrado, sei que dá pra fazer assim. Anos e anos de experiência fazendo isso, e eu te garanto que vai ser o melhor pra ti o que eu vou fazer. Agora, deixa eu colocar uma coisa pra vocês. A gente falou de preço, de hora trabalhada e de uma maneira que acaba sendo vaga, porque eu percebo, hoje eu tenho a impressão que preço é um tabu maior do que falar de sexo, por exemplo. Eu acho que as pessoas falam da sua sexualidade hoje em dia com uma facilidade, mas Deus o livre falar quanto ganha. Então isso é um mistério, assim, que eu morro de curiosidade. Acho que qualquer coisa que envolva dinheiro é um tabu muito grande. Nós fomos colonizados de uma maneira que é feio tu ganhar dinheiro, para começar por aí. Se tu cobra por aquilo que tu faz, já é feio. Sabe, Deus o livre, tu consultar com algum médico que é teu parente, ele te cobrar aquela consulta. Mas sabe, eu acho que mesmo entre as amigas, assim, uma pessoa ou mesmo nós aqui, né? A gente começa a conversar, mas a gente não fala de valor concreto, assim, mas quanto é isso, quanto é aquilo? E nem vou propor que você fale, porque a gente está em áreas diferentes, talvez não colabore mesmo dizer isso. Mas que é uma dificuldade, porque poderia dentro das pessoas, hoje nas tantas confrarias e grupos de profissionais que se tem, que se pudessem trocar um pouco de informação sobre isso, né? Seria muito saudável. Não é para formar cartel, mas assim, para você ter uma ideia. Quando eu tô com minhas clientes aqui, Fabiana, e a maioria é mulher, né? Eu sempre falo, pois é, eu negociei tanto, eu falei tanto, eu sempre questiono, tanto é quanto, né? Quanto? Me fala um número, né? Quanto é 1.000, 2.000? Ele fala um número, parece que as pessoas se sentem acanhadas de falar. Sim, a gente vem muito da cultura de que o provedor, aquele que vai atrás do dinheiro, é o homem e tá tudo bem. E se ele quer falar ou não para a família, a mulher se intimida. E a mulher trabalha para agradar, a mulher trabalha para reconhecimento. Tem uma aprovação, né? De ter uma aprovação. Isso repercute muito na hora que a gente se torna um profissional e vai negociar. O que eu também gosto de despertar, Sabrina, que eu tenho visto, que você falou assim dos encontros das mulheres, da gente falar, e de certa forma acontece, a gente tem relacionamento, mas a importância também de tratarmos dessas questões como um negócio. A gente se intimida, a gente quer fazer para agradar, a gente quer fazer para ter o trabalho e às vezes deixa de cobrar e fala, não, vamos fazer uma troca. E aí, quando vem a troca, eu fico pensando assim, mas se tivesse dinheiro, você compraria o serviço uma da outra? Aí a gente fica em permutas e permutas, é mais fácil permutar. Mas você levantou uma questão antes, que era a questão do teu tempo. Daqui a pouco você está trabalhando só por permuta, ou seja, o teu tempo está 100% ocupado com o trabalho e 0 de dinheiro. E você está só consumindo o trabalho da outra, né? E aí, esse 0 de dinheiro vai te tomar, por exemplo, 30 dias no mês, você vai passar um mês só consumindo e trabalhando e é preciso falar de dinheiro e de usar o dinheiro para nossas relações. Não tem problema isso, né? E eu reforço isso principalmente na questão que nós estamos falando com empreendedoras. Todo negócio tem que ter dinheiro. A gente pode fazer permutas, muitas vezes até saudáveis, mas a conta da luz... a gente tem que pagar os nossos custos fixos e aí a gente fica assim, pois é, eu tenho boleto para pagar em casa. Quando chega a hora de ter que pagar o boleto em casa, você já está no desespero. E eu acho que podia evitar esse desespero, né? Então, você mostra a solução pro teu cliente, se vende, porque isso é extremamente importante, né? E cobra por isso. Não precisa se acanhar para cobrar, nem se sentir culpada, nem nada. Se você quer ser querida com alguém, reconhecida, então você tem uma amizade, né? Ajuda a pessoa, você tem uma ajuda, né? E uma questão que você colocou para mim também, mas mesmo o meu cliente reconhecendo o meu valor, ele não pode comprar. Então, em termos de negócio, ele não é teu cliente, né? Infelizmente, era o que eu ia reforçar agora, porque a gente falou de tempo já foi, gente, só pra ter uma ideia, tá? Era exatamente o que eu queria reforçar no final. Mas a gente tá num país e num momento que as pessoas realmente estão, né, desconfiadas e mais encolhidas nos seus investimentos. Então é isso. Que se estabeleça o seu preço e se aquela pessoa não pode pagar, ele não é o seu cliente. Exatamente. E a gente tem que cuidar com o mimimi, né? Vai ficar chateado comigo que eu fiz isso. Bom, paciência. Gurias, tempo encerrando. Então, a gente sempre tem aqui um espaço que é para que se faça uma indicação de um livro, que não precisa ser necessariamente um livro de negócios, mas um livro que tenha algum impacto, alguma relevância ou inspiração para os nossos movimentos. Para quem nos ouve fora do Rio Grande do Sul, assim, né, gurias, vocês sabem que é bem uma coisa do Rio Grande do Sul, que de onde eu falo, e eu não consegui tirar, então, mas é tipicamente gaúcho, mas não se ofenda.
E até serve pra partilhando qualquer já. Pra todas as idades, viu? Não fala aqui uma guriazinha, uma senhora de 40 anos. E não é só o guri, é o sotaque, porque eu não sou gaúcha, mas o meu sotaque... Aliás, onde é que é esse sotaque, Fabiana? Esse sotaque é de Brasília, eu fui criada em Brasília. Olha. O R, né, puxa, mas lá eles já me chamam de gaúcha, porque eu canto, tá né? Assim meio misturado. Não, até deixa eu partilhar com quem ouve o podcast, a gente só não teve download ainda na África e na Ásia. Estamos por todo o planeta e em quase todos os estados brasileiros. Deve ter algum bloqueio lá. Né? Ô, Sabrina, eu reforço, é excelente para um grande negócio, né? Porque se tá expandindo tanto, tá alcançando tantas pessoas... Viu? Ouçam o que a Fabiana está falando, você que quer colocar a sua marca nesse podcast, mande um e-mail você tá muito tímida. contato@ancoradecarreira.com. Siga nas redes sociais. Pois é, eu preciso sair desse momento independente. Mas, enfim, ele segue independente em pauta, né? Mas financeiramente ele podia se sustentar melhor. Será? Então, vamos às nossas dicas. Fabiana, o que trouxeste aí? Sabrina, eu vou seguir na linha, tá, do que eu tô falando. Para quem gosta de uma leitura a respeito, o clássico de Napoleão Hill. Tem um dele que é fininho, que chama A Chave Mestra das Riquezas. E ele sempre fala muito de andar 1 quilômetro a mais extra, né? O que significa isso? Que acho que é o diferencial para depois você conseguir falar com mais tranquilidade, a pessoa reconhecer o teu preço. Entregar o que você combinou que vai entregar e um pouco mais. É aquele diferencial, eu vou resolver o seu problema lá, seu problema jurídico, né? E eu vou estar disponível para você em outros momentos. Eu posso fazer reuniões, eu posso fazer você entender, entregar um pouco a mais do que você tinha combinado. Porque, principalmente na hora de, não serviço, mas especificamente serviço, é sempre a indicação, é a qualidade, é baseado na confiança. E a gente usa o nosso dinheiro naquilo que a gente confia. Né? Então, você conquista a confiança primeiro, mostra o seu valor, mostra o seu trabalho e não tem problema se vai entregar mais, né? Mas no final tem que saber cobrar, né? E eu acredito que naturalmente o dinheiro vai vindo, porque um belo trabalho... Ontem ainda eu ouvi a estilista Solane Piccoli, né, que é muito reconhecida pelas suas noivas, falando sobre a questão da experiência, né? Exato. E a entrega de experiência e as emoções que estão envolvidas nisso e a capacidade de surpreender o teu cliente, que é o a mais, né? É muito mais que o vestido de noiva, aquilo que a Solane entrega. Luísa, que tens aí na frente? Bom, eu trouxe 2, porque apesar de eu ser aquariano, devo ter alguma coisa em Libra. Não sei, um pé em Libra, fiquei indecisa entre qual dos dois. E os 2 são bem importantes para mim. Um é O Caminho do Artista, que é da Julia Cameron. Ela propõe alguns exercícios para criatividade. Ela propõe inicialmente exercícios para quem escreve, para quem produz conteúdo, mas eu consegui adaptar ele para as criações artísticas e fazer assim um caderno do artista, em que todo dia eu pinto ou desenho ou ilustro alguma coisa. Então todo dia eu faço algum exercício com base neste livro. E o outro é o Essencialismo, que é do Greg McKeown, que ele ensina como tu te desprende das muitas tarefas que tu tem ao longo do dia e consegue focar naquilo que é essencial para ti. É uma coisa diferente do que a gente conhece do Scrum, que é aquelas metodologias ágeis. Ele te ensina a tu filtrar o que tu precisa fazer em vez de abraçar todas as coisas ao mesmo tempo dentro do teu dia e tirar aquilo que é essencial. Então isso... Já deixa esse comigo. Esse aqui, ele tá, inclusive, tá anotado, porque ele tem muitos... Já tá deixa todo esse aqui, anotadinho. Esse aqui é ótimo, ele é muito bom mesmo. Esse aqui é livro de cabeceira. Tá, eu não quero encerrar bem rapidamente. Coincidentemente, eu até disse, eu não devia ter convidado vocês para esse podcast. Eu devia ter deixado para outro episódio só para falar sobre ter sociedade com maridos. As duas aqui são sócias dos seus maridos. Então, já que o nosso assunto é preço, eles ajudam ou atrapalham nisso? Louise Raine Thomas, esposa do Ico Thomas. A minha sociedade com o Ico é ótima em tudo, assim, tanto nas questões gastronômicas, que a gente tem o projeto de cozinhar junto, bacana, quanto no Ico Thomas Produções, é maravilhoso, porque nosso trato é o seguinte: eu mando e administro e ele faz. E funciona. Ótimo! Mas que maravilha! Parabéns, Ico Thomas! Funciona otimamente bem. E tu, Fabiana? Sim, a nossa sociedade também funciona muito bem, até porque somos sócios de vida e de negócio, tem que funcionar, né? Tem que funcionar. Então é uma grande experiência, é um grande desafio, mas o mais importante é saber separar
né, do relacionamento. Tudo bem que você conversa em casa sobre questões de negócio, mas isso não pode levar muito pro lado pessoal, né? Porque senão começa a acontecer aquela implicância como se fosse de negócio. E a gente sabe separar isso super bem. E a gente trabalha muito juntos na questão de preço. Na empresa é tudo muito bem definido, muito conversado. Eu acho que isso é um grande ponto quando a gente trabalha com alguém, de poder sempre dividir, né? Então... Nós temos um trato em casa que nós não conversamos sobre negócios no quarto e na cama. Então, apesar de que agora com a questão da gastronomia, uma vez aconteceu um fato muito estranho, que o Ico acordou no meio da noite porque ele estava sonhando com alguma coisa de comida. E aí ele disse que acordou e se mexeu, e eu olhei pra ele e falei assim, amor, tem que cortar minha nora salsinha. aí corta, este assunto não pode ser aqui. Vamos dormir na sala hoje. Bom, e a gente mencionou, mas as duas também são mães, né? A Fabiana tem o André de 13 anos e a Maria que vai fazer 15 anos. A Maria Eduarda e o André adolescentes. E eu tenho o Eduardo de 10 anos. Então, vocês também já conhecem um pouco, tem a Maria e a Luísa lá em casa. Esses livros que a gente mencionou eu posto depois, né? E vocês vão acompanhando ao longo do mês as postagens a respeito. E eu trouxe, não é à toa que minha situação com dinheiro tá difícil, porque a pessoa fica no conteúdo, na viagem, na ficção. Eu trouxe Pequeno Príncipe, gente, pra falar de preço. Mas é porque ele passa para um planeta que é um planeta do homem dos negócios, homem de negócios, né? E fiquei pensando sobre o tratamento do cliente, porque ele chega no planeta e o cara tá lá contando, diz, oi, tudo bem, tá? E segue contando, e ele tá ali perguntando, por que tu tá fazendo isso? E o cara, não me atrapalha, né? Tava lá em 500 milhões, alguma coisa, e até que ele tá, o que tu tá contando? Tá, define-se ali num longo diálogo de que são estrelas. E ele pergunta, o que faz com tantas estrelas? O que eu faço? Nada, elas são minhas. Você é dono de estrelas? Sim, ele diz. Para que serve possuir estrelas? Isso faz eu me sentir rico. E que adianta ser rico? Eu posso comprar mais estrelas que foram localizadas. E daí o Pequeno Príncipe vai falar lá que ele tem um vulcão, que ele tem as rosinhas, ele tem o planeta dele. E todas essas coisas são úteis, que ele cuida todos os dias. Né? Então, eu acho que um pouco também é refletir o porquê que a gente cobra, né? Nem mais nem menos, mas o necessário. E pensar que o necessário não é pouco. Porque pra gente pagar uma boa escola, poder pagar um médico bom quando a gente está doente e pensar numa velhice cuidada, né, sem ter que depender dos outros, depende da gente se dar esse valor. E isso eu não estou falando para você como autoajuda, é autoajuda mesmo, é para mim. Não é para você, é para mim mesmo. Então, gurias, muito obrigada. Fim de mais um podcast. Um novo episódio a cada dia 30. Durante o mês a gente se comunica pelas redes sociais. Você pode comentar, mandar mensagens pela minha página lá no Face, Sabrina Tomasi Oficial, ou no Insta, @SabrinaTomasi, com TH, que é para dificultar, e ZI no final. E nesses espaços eu publico, então, também as capas dos livros, como já falei, retomo um pouco do nosso conteúdo. Se curtiu, compartilha essa experiência e os links de acesso. Tá lá no site sabrinatomasi.com, no Spotify, no Deezer, no podcast da iTunes, no Android, no YouTube. O podcast Âncora de Carreira está por aí. Fabiana Machado, muito obrigada. Eu que agradeço. Por aceitar o convite. Sucesso para você, um belo de um trabalho. Parabéns. Luísa Raine Thomas, obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição. Então, quer aliar a sua marca ao Âncora de Carreira? Manda um e-mail para contato@ancoradecarreira.com. Até o próximo.